Eu sou Ana Paula, para quem não me conhece, sou arquiteta, professora na Universidade em Passo Fundo por 18 anos, e esse projeto de História da Arquitetura através das séries do Netflix foi criado como um curso livre da universidade e, em virtude dessa situação agora de todos estarmos em casa, na quarentena e acessando muitas séries, muitos filmes, nós tivemos a ideia de bolar ele como um curso online, que vai ficar disponível então aqui na plataforma do YouTube e no Instagram do Arque Atualiza. Então é um prazer ter vocês aqui. Eu pretendo fazer 8 episódios com todo o curso e aí nós vamos então trabalhar algumas séries em especial, né? Na verdade a ideia é trazer da série o que é feito que aparece de arquitetura e explicar um pouquinho disso no contexto da produção arquitetônica, tá? Na edição do vídeo vocês vão ver logo a seguir aqui todo esse slide inteiro para vocês poderem ter a sequência das séries e inclusive irem assistindo enquanto eu vou liberando os cursos, né? Eu estou em home office, então eu não tenho muito tempo e vou liberar possivelmente uma aula por semana, uma aula a cada 5 dias. A ideia é trabalhar com os períodos da história, então hoje nós vamos falar de antiguidade clássica, vamos falar das séries que tratam da parte do Império Romano e da arquitetura romana. Depois tem uma variedade muito expressiva de séries que falam da Idade Média, que nós vamos trabalhar principalmente com Nightfall e Vikings, que é o grande sucesso em séries, todo mundo gosta de assistir, tem uma temporada nova no ar, então vamos falar um pouquinho de arquitetura com Vikings. Vamos falar aí da transição para a Idade Moderna, então, com Trajan e Versalhes, tá? E aí, naturalmente, que nesse momento aqui nós vamos falar de Game of Thrones, que é uma série fantástica, que não tem uma temporalidade vinculada com a história da humanidade ocidental, nem oriental, mas que utiliza alguns cenários de arquitetura que a gente pode fazer referência, tá? Então vamos falar um pouquinho também dessa série de grande sucesso. Na sequência nós vamos ter a parte do Outlander, que como é uma série que usa duas temporalidades, nós vamos falar um pouquinho sobre a época ali do século XVIII e também da situação junto com a guerra, enfim, né, mostrar um pouquinho dos castelos e tudo mais. E aí, claro, vamos entrar na idade contemporânea e vamos com The Alienist, né, o Alienista, Downton Abbey, e fechando tudo com Tempo entre Costuras e Outlander novamente, com algumas questões da arquitetura da década de 40 ali, na questão da Segunda Guerra Mundial, que é onde encerra o nosso curso. Eu escolhi duas séries para falar com vocês aqui, que estão disponíveis no Netflix, mas também na aula tem mais uma série que é referente a Roma e que tem bastante curiosidades em termos de arquitetura. Eu escolhi falar sobre Spartacus e sobre Império Romano, tá? Spartacus, ela se passa antes de Cristo e Roman Empire, Reign of Blood, se passa depois de Cristo, já no século II. Então tem algumas diferenças, mas ambas vão mostrar esse cenário que valoriza muito a arquitetura romana, das cidades romanas, enfim, os interiores das casas dos romanos, né? E nós vamos poder analisar um pouquinho isso na aula aqui nesse curso online. Normalmente, quando a gente vê séries sobre Roma, ficamos pensando que é uma mesma temporalidade, né? Normalmente se fala em Império Romano. Então, mas é bom lembrar que a história da Roma Antiga, ela é organizada basicamente em 3 grandes períodos, tá? Primeiro, uma parte de monarquia, que ela fica restrita ali à Península Itálica. Depois, uma etapa bem importante, que é a República Romana, que dá todos os fundamentos da República, a questão do Senado, da divisão dos poderes, da democracia, enfim, do direito romano. E aí já há uma hegemonia no Mediterrâneo, no sul, né, da Europa. E depois tem a fase mais famosa, que é a fase do Império, em que nós vamos ter, na verdade, aqui a série Spartacus durante o período da República e a série Roma no período do Império, né? Então, que vai até 476, quando é o final desse período todo de domínio romano. Então, nós vamos tratar dessas duas etapas. Em termos de arquitetura, grande produção acontece no Império Romano. Temos Spartacus, que foi gravado na Nova Zelândia,
que trata da história, então, deste escravo romano que virou gladiador e que se passa antes de Cristo, né? Ainda na época da monarquia. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa série Rome, que é uma série, não está agora disponível no Netflix, ela já esteve, então para quem quiser assistir somente no YouTube os episódios. Essa série também passa na mesma época de Spartacus, ainda no período da monarquia, e ela foi gravada toda nos estúdios Cinecittà, em Roma, que são estúdios onde temos cenários reproduzindo a Roma Antiga. E a Roman Empire, esta sim, que está disponível também com temporada nova, está com 3 temporadas, em que já aborda a vida dos imperadores, então vai mostrar muito mais as relações de poder e a questão da romanização e dessa dominação que Roma estabeleceu em toda a Europa e norte da África. Essa série é interessante porque ela é um pouco diferente das outras, no sentido de que ela é uma série documentário, então sempre tem um historiador, alguém falando durante os episódios que vai explicando, ela é mais explicativa, né? Seria uma série que vai te trazendo os fatos reais dentro dos episódios que ela desenvolve. Então esse mapinha aqui é para dar uma ideia do domínio romano na época do Império, mais ou menos no ano 200 depois de Cristo, né? Dominava todo o norte da África, toda a parte da Europa, inclusive até uma parte de Londres aqui, chegando no Oriente, na Constantinopla, tá? Israel, enfim, um território muito grande dominado pelos romanos e que vai ser resultado de um processo chamado romanização, né? Então, os romanos vão dominando o território, vão agregando, criam um grande império cujo centro está em Roma e que reflete todos esses filmes, essas séries que nós estamos sempre assistindo na TV e na Netflix. Esse processo chamado romanização, ele é bem interessante porque os romanos, quando conquistavam novos territórios, eles absorviam elementos da cultura local, porém, eles faziam questão de transformar esses espaços em espaços romanos, que as pessoas tivessem a sensação e soubessem, através da organização da cidade e de alguns prédios públicos, que elas estavam dentro do Império Romano, né? Então isso é um processo chamado romanização que faz com que eles construíssem nas principais cidades dominadas uma série de edifícios públicos que caracterizasse a dominação romana. Isso muito importante através de um conceito novo que os romanos trazem ainda da cultura grega, que é a ideia do fórum, que é o centro da cidade, onde tudo acontece, onde é o centro da vida pública, onde estão todos os edifícios públicos, arcos de triunfo, comércio, os debates, os julgamentos, né? Então as cidades romanas, elas têm um fórum, por menor que seja, né? E ele aparece também em todas as séries, onde vocês veem aquelas pessoas caminhando, trocando, comercializando, conversando, esse é o espaço do fórum. Aqui ainda são fotos de como estão os fóruns imperiais em Roma hoje, né? Como Roma era o centro do Império Romano, o Fórum de Roma é o maior fórum de todo o Império Romano. Então aqui são vários fóruns, né? São fóruns de vários imperadores que hoje estão ainda em ruínas, mas é possível fazer a visitação caso você vá até Roma depois que tudo isso passar. E nas séries sempre aparecem cenas nos fóruns, cenas nas cidades, né, nessa parte urbana que era muito importante, a cidade é um elemento muito importante na cultura romana, e obviamente que a gente às vezes compara, né, vê esses edifícios coloridos e fica imaginando que isso, será que é assim, será que não é? Sim, havia cor, havia muita vida, havia muita exuberância nessa arquitetura que hoje para nós ela é desbotada por conta da passagem dos séculos, né? Mas sim, a cidade romana era muito movimentada e muito colorida. Obviamente que em Roma sempre o uso de materiais mais nobres do que nas outras cidades por ser a capital. Então, claro, aqui são imagens da Cinecittà, que é esta cidade cenográfica que está em Roma. Óbvio que a escala desses edifícios é muito menor do que a realidade, né? Os edifícios romanos eram monumentais, então aqui eles são bem menores, para dar esse cenário físico real e não um cenário digital, mas remetem à arquitetura e à organização que essas cidades possuíam.
Então, nas séries, quando a gente vai assistindo, já vai visualizando essas cenas que eu comentava ali no fórum, com as vestimentas, um julgamento, essa aqui é uma cena de julgamento, né? E aqui, cenas dentro desse estúdio Tinetitá. Mais cenas da Tinetitá, mostrando para vocês, né, os templos, as colunas, a estética, que nós vamos comentar agora mesmo como é que isso foi trabalhado na arquitetura romana. Bom, os romanos, como eu comentei, dentro do processo de romanização, eles tinham uma lista de edifícios públicos que eram edifícios feitos para atender diversas funções do Estado, né? Então, dentre eles, os templos, edifícios importantes, as termas, os romanos eram, à época, um dos poucos povos a terem termas organizadas com água quente para banhos, né? Então, a terma era um símbolo do desenvolvimento cultural e social dos romanos. As basílicas, que a basílica é um edifício público para julgamentos, então edifícios grandes com planta livre, onde se reuniam muitas pessoas. Depois os teatros e anfiteatros romanos, que era onde aconteciam as apresentações, os espetáculos, né? E também alguns monumentos, como arcos monumentais, colunas monumentais, entre outros elementos de comemoração do que seria essa política romana, né? Então construídos em homenagem a um imperador. Mas mais importantes até que os edifícios públicos são as infraestruturas desenvolvidas pelos romanos, que aparecem muito nas séries, tá? Os aquedutos, que são fundamentais para levar água para dentro das cidades romanas, então todas as cidades tinham água que vinha desses aquedutos. As estradas, fundamentais para manter o império integrado, para que as tropas pudessem viajar e se deslocar dentro do império rapidamente, tá? E automaticamente, para poder ter boas estradas, pontes. Então as pontes eram possíveis e os aquedutos, porque os romanos desenvolveram um novo tipo de estrutura diferente daquilo que se fazia desde a pré-história, desde o Egito e desde a Grécia, que eram estruturas chamadas arquitravadas. Esse sistema estrutural com colunas e vigas, ele não me permite fazer algumas obras como os romanos faziam, tá? Pela sua limitação técnica, né? Então a gente vai ver que os templos gregos, egípcios e até pré-históricos, com 2 colunas e uma viga, eles têm uma limitação em termos de andares, enfim, de pavimentos. Os romanos desenvolveram, a partir da cultura anterior que existia ali na Península Itálica dos etruscos, eles desenvolveram o sistema em arco. Então o sistema em arco, ele permite construir andares, construir vãos maiores, construir a evolução do arco, construir abóbada, construir cúpulas e tudo isso que a gente vê na arquitetura romana. Porém, eles não abandonam a estética clássica que vem dos gregos e continuam usando colunas como elementos estéticos, não mais como elementos estruturais. A menos, claro, que quando usem a estrutura arquitravada, né? Então, o aqueduto é um elemento assim, todo de arcos em 2, 3 ou 4 pavimentos, a depender de qual o desnível que eles tinham que vencer. Aparece muito nas séries e há uma curiosidade grande, a água corre aqui por desnível, por gravidade, né? E eles conseguiam fazer isso para vencer qualquer terreno e levar até centenas de quilômetros a água para dentro das cidades. Pontes e estradas também eram fundamentais, e as pontes também apoiadas em arcos, então o arco é a grande revolução romana, né? E aí a gente vê nas séries, por exemplo, diversas cenas em que as tropas estão se locomovendo, se deslocando, e isso foi fundamental para a implantação do Império Romano, como a gente conhece, por séculos dentro da Europa. Outro edifício importantíssimo da cultura é o templo, né? Os romanos, como os gregos, também tinham vários deuses. Os deuses dos romanos, eles têm sempre correlação com os deuses gregos, mas tem uma diferença na implantação dos templos, tá? O templo grego, ele era feito para estar no alto, para ser visto de fora, para você fazer uma percepção urbanística numa procissão e vendo as relações entre as fachadas e tudo mais. Então essa aqui é a Acrópole de Atenas, ela está no alto, o templo grego sempre no alto. O templo romano, ele tem uma relação mais direta com as pessoas. Então ele está no nível da rua. O cidadão romano pode estar passando na rua e pode entrar até aqui o templo desta época não era um templo de missa, ele era um local de oferendas,
mas o cidadão romano pode entrar, fazer uma oferenda e sair. Então o templo desceu do alto, está no nível da rua, mas ainda assim tem que se diferenciar dos demais edifícios. Então ele é colocado sobre um pódio, que é esse elemento mais alto aqui. Ele está elevado, ele tem um acesso por escada no que é chamado um pódio. E o que acontece com isso? As fachadas laterais perdem a importância. Enquanto aqui na Grécia a gente via o templo como uma escultura, um objeto tridimensional, em Roma nós passamos a ter a fachada principal do templo e nas laterais as colunas se encostam às paredes e ele fica tendo então uma fachada principal com colunas e frontão ao modelo grego, mas as fachadas laterais não. As fachadas laterais as colunas se colam. Obviamente, aqui ó, as colunas coladas, como eu falei, porque ele perde a importância em termos de fachada principal. O templo mais conhecido da cultura romana é o Panteão, que é um templo dedicado a vários deuses, por isso chamado Panteão, e ele é impressionante no sentido de ter a maior cúpula da antiguidade, né, a mais alta, maior cúpula, que vai durar por centenas de anos, como sendo o maior elemento em cúpula da história da arquitetura. Os romanos desenvolveram aqui no Panteão uma tecnologia que é o concreto e que ele vai variando em termos de peso, vai ficando um concreto mais leve conforme sobe. E aí nós temos então uma cúpula gigantesca, tá? Que para o peso todo dessa estrutura era leve em termos dessa questão desse concreto que eles desenvolveram. E aqui a gente vê a implantação em Roma, então realmente ele tem uma fachada principal, a grande cúpula, o átrio de 9 metros de diâmetro, né? E ele como toda arquitetura clássica, originário de uma forma geométrica perfeita, então nós podemos colocar um círculo perfeito de 43,6 metros dentro do Panteão. E aí, claro, é uma cúpula que a gente chama de meia laranja, né? Metade de uma laranja, e todos os esforços dessa cúpula descarregando aqui nas paredes laterais. A fachada dela com colunas de origem grega. Aqui é o outro edifício que eu falei que aparece nas séries, muitas cenas aparecem dentro dessas termas, porque as termas eram, além de ser o local do banho, o local de discussão política, né? Então as termas são bastante importantes. E nós temos aqui uma reconstrução digital do que seria uma terma, né? Mas com várias, a depender do tamanho da cidade, nós temos termas maiores, com vários ambientes, com banho quente, banho frio, banho morno. Vejam que as cúpulas reaparecem nas termas, por serem um edifício de grande representatividade na cultura romana, né? E normalmente utilizadas com esse cunho sociopolítico, tá? Essas reconstruções todas que a gente vê em 3D e que aparecem nos filmes, é curioso falar para vocês que se descobriu praticamente tudo sobre a vida cotidiana dos romanos e da arquitetura dos romanos quando foram feitas as escavações de Pompeia, em que a cidade, como foi soterrada não por lava vulcânica, e sim por pedra vulcânica, se preservou por milhares de anos, e aí quando se escavou Pompeia, foram encontradas essas ruínas praticamente intactas, nos trazendo à luz muito sobre a vida cotidiana e sobre a arquitetura de interiores desses prédios romanos. Né? Então os edifícios públicos também, como eu falei das basílicas, aparecem muitos nas séries, nos episódios. A basílica é uma planta livre, enorme, com uma meia cúpula, onde ficaria lá reunido, né? Aqui o Senado, ou, por exemplo, quem estivesse debatendo, os juízes, enfim, né? A cúpula intelectual, política da cidade, debatendo sobre o futuro políticos, cidadãos, né, da parte da democracia, enfim, das legislações em Roma. Bom, e o que aparece muito, isso em filmes, em séries, e que tem um apelo muito grande, são os anfiteatros, né? Os anfiteatros são os edifícios construídos para a luta dos gladiadores, que era uma tradição na cultura romana. O mais conhecido, o maior e mais importante é o chamado Anfiteatro Flávio, que é o conhecido como Coliseu, né? Tem o nome do imperador Flávio. Ele foi construído no ano de 80 depois de Cristo, tá? E ele tem capacidade para 55 mil pessoas. Hoje ele é uma ruína, está lá para visitação,
mas nas séries ele aparece sempre em termos de reconstrução digital, né, e as pessoas utilizando esse espaço dentro de várias cenas bem importantes, tá? Então o Coliseu está aqui, ele tem 4 níveis, 3 níveis de arcos, ele tem toda uma divisão social, você entrava, como é nos teatros atuais, nos estádios, né? Tinha várias entradas, um controle da população, também por classe social, né? A utilização do espaço. E uma coisa interessante é que eles utilizavam aqui a questão da estrutura em arcos, mas a composição clássica que veio dos gregos como herança cultural, ela aparece nas colunas. E eles usam aqui, em cada pavimento, uma ordem. Ordem é a nomenclatura que se dá para as colunas e para o sistema compositivo. Então, a ordem mais simples sempre no térreo e vai subindo conforme a decoração que a ordem oferece. Né? Então, a mais simples até a mais elaborada. Então, a ordem toscana, a ordem jônica, coríntia e compósita. E no Coliseu, isso está bem estruturado e é bem definido na fachada. Então, aqui são imagens, por exemplo, da série Spartacus, que tem um apelo bem forte dos anfiteatros, né? Até porque a série apresenta a vida de um gladiador. Se percebe que eles usavam realmente esse sombreamento sobre as edificações, né? As reconstruções são na série Spartacus, de anfiteatros de várias cidades de diferentes portes, né? O anfiteatro Flávio, o Coliseu, é enorme, mas as cidades menores tinham anfiteatros menores. Inclusive, em todo esse território europeu, em que eu mostrei que Roma dominou, nós temos várias cidades que ainda preservam anfiteatros de diferentes tamanhos e que podem ser visitados nos dias atuais. Então, aqui em Spartacus, inclusive, mostra a obra de um anfiteatro numa das cidades durante a série. Né? Aqui, ó, vocês veem como ele era um edifício importante dentro da realidade da cidade romana, né? E também aparecem em diversas cenas os arcos de triunfo, né? Arcos de triunfo são edifícios comemorativos, construídos ou para comemorar a vitória de uma batalha ou para comemorar a vida de um imperador, né? Então, por exemplo, aqui o Arco de Constantino, o Arco de Tito. Então, eles têm uma característica legal que é o relevo histórico. Eles contam a história ou da vida do imperador ou da batalha, né, que eles homenageiam. E eles estão presentes, né, nas entradas das cidades, em lugares importantes, na entrada do Fórum. Esse aqui é o Arco de Constantino, que está ao lado do Coliseu, numa recriação digital aí da cidade de Roma. As residências também aparecem muito nas séries, porque temos muitas cenas internas, inclusive. Como eu falei antes, as residências, elas têm muita inspiração do que a gente descobriu, os arqueólogos descobriram em Pompeia. Então aqui nós temos a planta de uma casa de Pompeia, com todos os pisos, como é que era, a decoração, as pinturas, né? Então isso variam desde casas dos nobres, que eram casas maiores, tinham cisternas, né, para captação de água da chuva, até edifícios, como as chamadas insulé, que são edifícios de apartamentos, casas de aluguel, onde a gente vê que moram as pessoas de mais baixa renda e que nas séries eles aparecem muito dentro assim de uma parte mais da plebe dessa sociedade romana. Os romanos utilizavam como elementos decorativos os mosaicos, né, mosaicos e afrescos nas paredes. Os pisos de mosaico normalmente fazem referência aos deuses romanos. Ele é feito com pequenas peças de mármores ou de rochas, né, de pedras, diferente do mosaico bizantino. E aí também aparecem as pinturas em afresco nas paredes. Essas são paredes em Pompeia, que são pinturas que vão contando um pouco sobre a vida cotidiana dos romanos e como era importante a questão da religião na cultura romana. Aqui são cenas das séries, que todas mostram muitos espaços internos, bastante espaços luxuosos, porque como são séries que abordam tanto a nobreza quanto as famílias, as castas mais abastadas da sociedade romana, os interiores são normalmente muito luxuosos, né? E de fato eram, né? E os romanos tinham sim, dentro da sua cultura, essa questão das festas, de aproveitar a parte mais carnal da vida, né? Isso aparece muito nas séries e é muito bem abordado. Aqui mostram cenas também de espaços com arco, por exemplo, para o treinamento dos gladiadores, né? E aqui a estrutura em arco
hoje como a gente encontra quando vai viajar para algum local assim que tenha ruínas romanas, né? E também as séries lembram, ninguém esquece, do famoso romance com Cleópatra, né? Marco Antônio e Cleópatra, mas as séries também abordam a presença de Roma no Egito, inclusive essa cena de Rome, que é anterior à presença de Marco Antônio, mas aí já mostra até o farol de Alexandria e que vai mostrando assim como se deslocou e como que essa arquitetura também se distribuiu, não só na Itália, mas em praticamente toda a Europa, Oriente Próximo e Norte da África, né? Então, em relação a Roma era isso. Fico à disposição, se alguém tiver dúvidas, pode falar comigo pelo YouTube, pelo Instagram, né? Me sigam nas redes sociais. E é isso. Um abraço, obrigada.